Olá a você que acompanha as redes sociais da Pastoral Vocacional da Diocese de Caxias do Sul. Estamos chegando com mais um Papo Vocacional. E hoje, contando aqui com a presença do diácono Eduardo Cantelli. Bem-vindo ao nosso Papo Vocacional, esse momento de conversa, de troca de experiência e também já preparando esse momento tão especial da tua ordenação que se aproxima. Bem-vindo ao Papo Vocacional. Muito obrigado, Padre Luciano. Obrigado pelo convite, pela acolhida e também a saudação a você que nos acompanha neste nosso podcast para conversarmos sobre vocação, conversarmos sobre a vida, as respostas que vamos dando a Deus que nos chama. O Eduardo, o diácono Eduardo, será o próximo padre da nossa diocese. No dia 29 de novembro, às 10 horas, no Santuário de Caravaggio, será ordenado padre, né? E nós queremos conhecer um pouco mais, né? Quem é o Eduardo, de onde vem... E para onde vai? Como foi o teu despertar vocacional, né? Como é chegar e dar esse passo agora na tua vida? Eu respondo de onde venho. Para onde vou, todos me perguntam, mas o bispo ainda não me disse para onde vou. Então, de onde venho? Sou natural de Bento Gonçalves, comunidade São Pedro, os caminhos de pedra mais conhecidos. Paróquia São Marcos de Farroupilha. A minha paróquia, então, a Igreja Matriz, fica no município de Farroupilha, no território de Farroupilha. E a comunidade, então, é Bento Gonçalves. A comunidade, a Casa dos Pais, fica no território de Bento Gonçalves. Nasci lá no dia 4 de novembro de 1998 e não tenho irmãos, né? Somente moramos, então, o pai, a mãe e eu. Agora, somente o pai e a mãe. E lá sempre trabalharam, enfim, desde a minha infância, com agricultura. Agricultura orgânica, produtos livres de insumos defensivos, para a venda na feira, a feira ecológica da cidade de Bento Gonçalves. E foi nesse contexto, nessa realidade que cresci. Na comunidade fiz o ensino fundamental, depois numa outra comunidade próxima também completei. Fiz o ensino médio técnico em agropecuária na Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha, hoje situada aqui no interior de Caxias do Sul. E no meio disso tudo, no meio de toda essa vida agrícola, na companhia dos pais, auxiliando, é que fui percebendo o chamado vocacional. Eu não posso ler a minha história vocacional separada da minha comunidade. A comunidade São Pedro, a minha realidade, a catequese, as celebrações que eram feitas, eu não tenho como. Não tenho como perceber o meu despertar, o meu amadurecer também na vocação, longe dessa realidade. Participei da catequese como uma criança normal. A catequese era nos domingos de manhã, às 8h30 ou 8 horas, se não me engano, para que depois às 9h30 se participasse da celebração da palavra. Então, às vezes eu era meio que, assim, desgostoso com a catequese, porque no domingo de manhã, 8h30, era bastante cedo, e a celebração da palavra, 9h30. Ou seja, quando não tinha catequese, o meu pai e a minha mãe me levavam para a celebração da palavra. Aí imagina, né? Um rapazinho aí de 10, 11 anos que acordou cedo no domingo para poder brincar todo dia e aí tem que interromper a manhã para ir para a celebração da palavra. Aí eu titubeava um pouquinho. Pai, não precisa. Não, tu vai. Precisa, é importante. Tá bom, né? A gente obedece. Eu obedecia o pai, sobretudo, que era quem me convidava para ir para essas celebrações. Até que lá pelas tantas me convidaram para ser coroinha. Eu não me recordo exatamente, mas era pequeno, estava ainda antes da 5ª série. Devia ser 3ª, 4ª série, o que hoje corresponde ao 5º ano, né? 5º, 4º ano. E me convidando para ser coroinha, então, eu aceitei o convite. Foi da seguinte maneira, né? Pediram ao meu amigo que encontrasse algum amigo dele para auxiliar ele na tarefa de ser coroinha. E aí ele veio pedir para mim
eu aceitei, né? Imagina, no momento de brincar também, né? Da gente se encontrar com o colega, com os amigos. Então, ficamos. Ele, eu e mais outras 2 moças. Então, era uma dupla de meninos e uma dupla de meninas. Éramos os 4 sempre em todas as celebrações. O que às vezes era um pouco caótico, né? Porque imagina 4 pessoas no presbitério com seus 10 anos, 9, por aí, dando risada das coisas que aconteciam, né? Ou o padre ia se lavar as mãos e aí derramava um monte de água em nós. Aí pronto, já era motivo de crise de riso, né? Exatamente, não dava para segurar. É aquela coisa, né? Quando a gente não pode dar risada, tudo se torna mais engraçado. E a crise de risos vem e a gente não consegue segurar, né? Tá lá de frente para todo mundo, mas também certamente entendiam, né? Que aqueles pirralhinhos que estavam lá estavam rindo porque eram crianças. Mas eu penso que foi essa proximidade com o altar, essa proximidade na liturgia que foi me despertando vocacionalmente e me mostrando que era um caminho possível para a minha vida, um caminho possível para a minha caminhada de vida e das minhas vivências. Então, fui vendo e gostando da coisa, gostando de ser coroinha, gostando da proximidade que tinha com o padre, com o altar, com as tarefas. Aí eu começava a brincar de celebrar missas em casa, né, com uma bolachinha Maria, suco de uva eu nunca gostei, ainda não gosto, então eu não usava, e nem vinho, nem suco de uva, e nem vinho. Acho que era seco mesmo, né? Era só o pão. Só o pão, e talvez a tacinha, né, mas vazia. E daí eu celebrava as minhas missas, as minhas liturgias, sem entender minimamente, né? Eu tenho uma recordação que uma vez eu passei 1 hora cantando e falando coisas assim, e essa era a missa, porque a missa durava 1 hora. Então, o que precisava era ficar 1 hora enrolando, achando coisas para fazer. Então, brincava, enfim. E vivia, então, na comunidade, né, participando das celebrações. E alguns convites foram surgindo nesse tempo, né? Alguns padres que me chamavam, recordo, e penso que talvez o primeiro ato concreto, assim, de um chamado vocacional, ou melhor, de um chamado para um processo de discernimento, Padre Odair trouxe um folheto do grupo vocacional, então chamado de Seminário Familiar, que estava, penso que sendo estruturado, né, Bento Gonçalves, né? Caravaggio. Por causa da região pastoral de Farroupilha, né? Aquele folder era do grupo de Farroupilha, Santuário de Caravaggio. Exatamente. E aí eu recordo e guardo até hoje, né? O folheto, assim, daquela imagem de Jesus sentado num banco, conversando com um jovem, e a pergunta, assim, ser padre, por que não? E o Padre Odair escreveu em cima, Cantelli São Pedro, assim, né? Para saber para quem entregar. E penso que aquilo lá também começou a mexer, né? A concretude. Mas não levei a sério, assim, não dei nenhuma resposta, não procurei para conversar, mas vejo hoje em dia que ficou lá no fundo do coração aquela coisa, né? Depois, outro convite foi Padre Jairo Gusberti, que trabalhava na paróquia Cristo Rei, que ficava próxima à feira, onde é que os meus pais faziam a feira. Eu ia para a feira e participava, então, das missas na Igreja Cristo Rei, que eram 4 da tarde, por aí, bem no meio do turno da feira. E aí, eu participava. Aí, numa fila da comunhão, o padre disse, depois quero conversar contigo. Aí eu já fiquei meio preocupado, assim, né? Meio envergonhado. Eu aprontei. Não imaginava que fosse aprontar, porque lá eu não aprontava, né? Se fosse o pároco que eu dava risada nas missas, o Padre Odair, daí podia ser. Mas o Padre Jairo, imaginei que era alguma conversa somente, não era xingão, por enquanto. E aí, depois da missa, eu fui lá conversar com ele e ele me perguntou, tu já pensou em ir para o seminário? Bem direto, assim, né? Aí eu respondi, já pensei, que de fato eu já tinha pensado e não vou. Já pensei e não quero. É a resposta clássica. Exatamente, né? Já tinha pensado e não queria. Tá bom, né? Tudo bem. Aí depois outro convite, o então Padre Adelar Baruffi, trabalhava na paróquia Santo Antônio. Me recordo uma ocasião,
num jantar que teve lá. Eu fui no banheiro do salão e voltando para minha mesa, ele me abordou. Ou a minha tia, enfim. Aí ele me disse, bom, tua tia falou que tu faz isso, aquilo, reza a missa, enfim, não sei o que lá. E tu não quer ir pro seminário? Já não pensou e tal? Aí venha conversar, ele disse. Venha conversar em algum momento. Obviamente, o que eu fiz? Eu não fui. Vergonha, né? Tipo, era uma realidade muito distante. Ir conversar com o padre que eu não conheço. Tipo, ir procurar o padre... Não, né? Como é que eu vou fazer isso? Não. Disse que sim, mas não apareci. Aí, outra ocasião, ele celebrou a missa no Santuário de Caravaggio, aquelas missas que na época eram transmitidas pela TV UX. Eu acompanhei a missa e depois escrevi para ele no Facebook, acompanhei a missa, legal, muito bom, padre. Aí ele me respondeu, tu não quer vir conversar? Aí eu disse, bom, acho que é o momento. Então, eu respondi que sim, que iria, marcamos um momento em que eu estaria então na feira com meus pais e queria então até a paróquia Santo Antônio para conversar com ele. E aí fui, de fato, recordo que quando eu cheguei, fui direto na casa paroquial, aí toquei a campainha da casa paroquial e aí me mandaram para a secretaria, né? Porque eu disse, padre, onde é que tá? O padre tá na casa, né? Nem fazia ideia do que seria uma secretaria paroquial. Mas fui conversar então com o padre Adelar. E ele me apresentou então a proposta do grupo vocacional e pediu se eu não gostaria de participar. Isso então, acredito que era 2013 ou 2012, finais assim, dessa época. E daí me apresentou a proposta, pediu onde fica mais fácil para você, Bento, em Caravaggio. Daí eu disse, olha, Bento é onde nós temos toda a ligação, né, com exceção da paróquia, o restante da ligação é com Bento Gonçalves. Aí ele disse, ótimo, vou conversar com o padre Odair, pedir permissão, se você pode vir para cá, e vamos conversando. Aí ele me retornou dizendo que sim, o padre Odair permitia e se alegrava, inclusive com a minha participação no grupo vocacional. E então comecei, acho que era ano de 2014, provavelmente, que eu comecei no grupo vocacional. Naquela modalidade, encontros quinzenais aconteciam uma vez em cada uma das 3 paróquias da cidade, em algumas ocasiões também em Monte Belo do Sul, na paróquia São Francisco de Assis, e nós íamos conversando, eu e mais os outros rapazes, alguns mais velhos, outros mais novos, que pensavam em um dia ir para o seminário, que estavam no processo de discernimento vocacional. O tempo foi passando, né? 2016, o último ano antes de ingressar no seminário, o acompanhamento foi ficando mais sério, e aí eu disse sim, vou para o seminário, né? Vou participar então, vou iniciar esse processo de discernimento vocacional. E ingressei então no ano de 2017 no seminário propedêutico, junto ao Seminário Maior São José. E desde lá, então, 2017 o propedêutico, 18, 19 e 20 a filosofia, 21, 22, 23 e 24 a teologia em Viamão. Um processo que parece longo, quando falamos que são 8 anos de formação, o pessoal geralmente a primeira coisa que diz é, meu Deus, maior que uma faculdade de medicina. Sempre, Essa é a maior expressão que encontramos. Diz, não, aqui são 2 faculdades, um processo longo, e que bom que é longo. Que bom que é longo, porque é importante o discernimento. Mas isso conversamos depois sobre o processo do discernimento. Mas o chamado vocacional, então, aquilo que dizia, né? Foi na comunidade, foi participando das celebrações, sendo coroinha, indo na catequese, que comecei a desenvolver o gosto por isso, a cogitar a possibilidade e a partir do convite direto que me fizeram. Vejam que não foram poucos. Um do padre Odair, que não procurei. Um do padre Jairo, que neguei. Outro do padre Adelar, que também não procurei. E o 4º do padre Adelar, que aí então fui conversar e iniciei o processo. Eu vejo então que o despertar assim, ele não é claro, né? Eu não estava dormindo e veio uma luz, veio um anjo e me chamou. Não é isso, né, que acontece. Mas foram diversos chamados, diversos instrumentos para que eu pudesse iniciar um processo de discernimento, né? Não era um convite para imediatamente ser padre.
mas para um acompanhamento, para um discernimento. De uma vocação que foi nascendo aí na comunidade, nada extraordinário, nenhum momento que foi forte assim, dizer, eu vou ser padre. Mas Sim. foi na cotidianidade da vivência da fé. Naturalmente, né? Justamente, na fé na comunidade. É interessante ver essa dimensão da comunidade como um lugar do despertar vocacional, né? Nós temos agora no ano que vem o 5º Congresso Vocacional do Brasil e o tema será justamente esse, comunidades vocacionais, né? As comunidades são o espaço do despertar. E depois as outras experiências, né, que tu partilhou, que foram importantes, o serviço como coroinha e o grupo vocacional, né? No mês passado, nós entrevistamos aqui o César e a Ieda, que fazem um pouco esse trabalho, né, de acompanhar coroinhas e também grupo vocacional, que são espaços muito importantes, né, para quem quiser despertar e dar alguns passos assim no seu discernimento, né? E a gente vê isso bem concreto também na tua história. E perceber que o chamado é algo que vai passando também pelas vivências que a gente tem, por pessoas, né, que a gente encontra. Não é nada, como a gente diz, tão extraordinário, mas que de certa forma é o extraordinário de Deus que nos toca, que se usa, né, de momentos, de pessoas, de situações para nos chamar, né, e também nos conduzir no caminho que é longo, né, que é exigente, né, mas que também a gente vai amadurecendo, vai se formando como pessoa, né, e respondendo com liberdade, com consciência esse chamado. Se tu pudesse talvez destacar alguma experiência importante assim no processo formativo que tenha te ajudado a firmar ainda mais a tua resposta, o que tu destacaria? Sim. Eu penso que novamente se reflita na comunidade. O processo de discernimento, ele é longo, né? Os 8 anos são possibilidades para nós discernirmos, né? Não significa que ingressar no seminário significa um caminho sem volta e você só sai daí padre. Não é assim, né? Podemos parar, repensar, sair a qualquer momento. Mas as crises vêm e são importantes, eu vejo que são fundamentais, os momentos de decisão, os momentos de turvar um pouco as coisas na frente dos olhos para que elas possam decantar e possamos depois ver melhor qual é de fato a nossa vocação, qual é a realidade. E eu destaco que foram, penso que os encontros com as pessoas nas comunidades, nas pastorais, nos finais de semana participando na realidade da paróquia, auxiliando em alguma paróquia que nós somos designados nos finais de semana fora do seminário, eu diria que foi ali, né, o momento de medir em mim, digamos assim, medir o meu coração, o quanto ele estava para isso, o quanto eu entendia de vocação, o quanto eu estava apto, o quanto eu estava aberto à experiência de gastar a vida por Jesus. De que modo? Com o seu povo. Então, eu considero que seja não uma só, mas esta experiência concreta, da concretude em que nós nos oferecemos e também recebemos retornos. E aí vamos vendo como é que essa balança vai pesando, como é que vai ficando. Poxa, para mim é sempre um peso. Fazer aquilo que um padre faria, um padre faz, para mim é um peso. Não, mas então, cuidado, pode ser que alguma coisa não está bem, é necessário esclarecer. Eu diria então que são essas experiências, né? Formar um coração de pastor. Sobretudo, talvez nós, na diocesaneidade da vocação, vivendo a vida eminentemente pastoral, né? Diferente talvez
dos padres religiosos, dos quais alguns têm seu carisma educacional. Sim, tem paróquia, mas sua tarefa principal é a educação de crianças vulneráveis, pobres. Não, nós somos chamados a sermos semelhantes ao bom pastor, né, enquanto padres diocesanos. Então, eu diria que a pastoral foi critério muito importante para mim de discernimento. É evidente, não se fica padre, digamos assim, por causa do povo, porque nem sempre nós teremos essa estrutura, nem sempre teremos esse sustento, e se dependemos só dele, pode nos tirar a base e a gente cai. Mas eu considero que também é uma medida, né? Ficamos padres por causa de Jesus, mas de Jesus que nos convida a gastarmos a vida, que nos convida a empenharmos a vida. Então eu destaco isso, a vivência pastoral como povo, aprofundando a vocação, percebendo, sim, é isso, é aqui que meu coração bate, é aqui que eu sinto mais forte a presença de Jesus, é aqui que eu sinto que ele me convida a empenhar a minha vida, né? Que a vocação, no fundo, é um chamado para nós empenharmos a vida naquilo que vale a pena. Sim, sim, sim. Como um serviço ao povo, eu acho que é muito sábio isso, e também aquilo que a gente vê refletido na própria teologia da igreja, que diz assim, né? O sacerdócio é o de Cristo, né? E ele acontece, de certa forma, através do sacerdócio ministerial e do sacerdócio comum dos fiéis, dos batizados. E o sacerdócio ministerial, ele existe para servir o sacerdócio comum, né, dos batizados. Então, a gente vê também sentido justamente no ministério através dessa missão, né? Sim. Abraçar o sacerdócio para poder colocar a vida para servir o povo de Deus, né? Justamente. Eu penso que uma das orações da ordenação, uma das mais profundas, ao menos a mim, que me parece, é de quando o bispo entrega as oferendas, pão e vinho, para o neo-sacerdote que está ali na frente. A oração, né, recebe a oferta do povo para apresentá-la a Deus, né? Toma consciência daquilo que tu vais fazer e põe em prática aquilo que tu vais celebrar, conformando tua vida ao mistério da cruz do Senhor, né? Papa Francisco, ele refletia, se não me engano, na Desiderio Desideravi, que não tem como o padre estar lá na narração da instituição, né, estando para ser entregue, e dizer, isto é o meu corpo, sendo que o seu corpo ele não coloca em função do corpo de Cristo, que é a igreja. Meu corpo que será entregue por vós, mas o padre se reserva, não se doa. Aí não faz sentido. Aí nós apenas ficamos numa vivência que não conforma a nossa vida ao mistério da cruz do Senhor. A gente não toma consciência do que faz, a gente não põe em prática aquilo que celebra. Mas é necessário nesse caminho ter o cuidado disso que tu chamavas a atenção, né, Padre Luciano? O padre não fica padre porque sobe num pódio, que ganhou uma disputa, que ganhou uma corrida, não é campeão, não é o melhor da comunidade que é escolhido para ser padre, é um dentre tantos que é chamado, que se consagra, mas justamente nessa ótica do serviço, né? Se nós nos deixamos levar por essa ideia, talvez, de cada vez é uma ascensão a mais, o Papa seria o super. E tanto é que um dos títulos do Papa é servo dos servos de Deus, né? Quanto mais vai subindo, mais vai descendo. É muito interessante, né? Numa dimensão do serviço. O ministério, justamente numa dimensão do serviço. Sim. E eu acho que, como tu comentavas, né? Essas experiências comunitárias que foram importantes até para o discernimento. E eu penso que também a própria missão, né, experiência missionária que tu fez no norte, né, também tenha sido interessante. Não sei se tu partilha alguma coisa. Tanto
tu, né, Padre Luciano, como os outros padres, talvez os mais recentes, enfim, nós somos sempre convidados a fazermos uma experiência missionária em algum local distante, em algum lugar diferente daqui. Geralmente acabamos indo norte, nordeste, essas regiões do país. E no início de 2023, eu fiquei um mês na Amazônia. 10, 15 dias em Manaus e outros 15 em São Gabriel da Cachoeira, diocese mais indígena do nosso país. É uma experiência missionária, mas em um mês a gente não consegue fazer muita coisa e também não é nós que somos os missionários e vamos levar Jesus para aquelas pessoas. Elas já têm, e muito mais nós que somos às vezes tocados e evangelizados, né? Conhecemos esta outra realidade, outro modo de viver a fé, com suas alegrias, com suas dificuldades, mas isso vai nos mostrando que a igreja é muito grande, que tem diferentes faces, que tem diferentes modos de ser igreja, que tem dificuldades, que é necessário se empenhar pelo anúncio do evangelho. E isso vai nos ajudando no processo de discernimento. E acho que isso é legal de nós olharmos, né? O processo de discernimento é justamente um processo de escolha. E nós só fazemos uma escolha se nós temos diversas opções, né? Então a gente não olha para o padre como alguém frustrado na vida que precisou fugir de casa porque não se dava bem com o pai, com a mãe, com os irmãos, então foi para o seminário e por isso foi padre. Ou porque não encontrou uma namorada e aí vai procurar a vida celibatária para ser padre porque não tinha outra opção. Ou porque foi demitido do emprego, então viu ali no seminário e no sacerdócio um caminho de vida, exato, fonte de renda, apenas um caminho profissional. Não é isso, né? Até esses dias eu brincava com uma pessoa, né? A questão do celibato, né? Celibato pode ser por opção ou por falta de opção, né? Daí a pessoa me pedia, e tu, qual é que é o teu caso? Não, eu disse, a gente faz opções, né? Precisamos optar. Ser padre por falta de opção pode ser que dê certo, não é regra que vai dar errado, mas é muito raso, é muito pouco. Né, nós sermos padre porque não tínhamos capacidade de fazer outra coisa, né? Inclusive gastando a vida por um povo, uma pessoa que não teria condições de ser talvez um pai para seus filhos, de educar, de conduzir uma família, de acompanhar, de se relacionar com outras pessoas, também provavelmente não vai ter exatamente, né? Se é alguém que não consegue conviver com outras pessoas, não vai conseguir com uma namorada, com uma esposa, não vai conseguir com os colegas de seminário. Vai ser a mesma coisa, né? Então, tantas experiências que vão nos proporcionando esse discernimento. E a missão, então, como tu dizias, sem dúvida, é uma delas. Que mostra uma face da igreja, mostra que também é possível empenhar a vida desse jeito. E mostra outra face, outra cultura. Por exemplo, de Manaus a São Gabriel da Cachoeira, você vai só de duas formas, ou via aérea ou via fluvial, ou barco ou avião, né? Não tem estradas. E aí eu fui de expresso, que é uma lancha, tipo um ônibus que vai pelo rio, né? Então foram 30 horas de viagem, né? Que você não toma banho, você faz as refeições no barco, não tem rodoviária para ir no banheiro, para você trocar de posição, caminhar, não tem. Então é muito desafiador, é muito diferente. Mas aí nos mostrando, poxa vida, como nós aqui também temos outras condições, outras realidades, mas lá também precisa de determinação, né? Não tem outro jeito de ir até lá. Se vai de barco, são 3 dias. Se vai de avião, o valor é maior. Então, a realidade daquela concretude que vai nos ajudando nesse processo, não só de discernimento, mas também formativo, né? Se nós já vamos focando no fato de sermos padres, de irmos constituindo o nosso coração, irmos percebendo toda a realidade ao nosso redor. Sim, perfeito. E, Eduardo, o que se passa assim no teu interior às vésperas de uma grande decisão? Claro que você já é diácono, já a ordenação diaconal já é um marco importante, já é um grau da ordem, né? Mas, claro, o sacerdócio também tem
a sua importância, né? E tem a sua grandeza. E o que se passa, assim, né? Às vésperas desse momento na tua vida. Exato, né? O diaconado já é uma ordenação, né? Como a presbiteral, a gente já se prostra, já passa para o outro lado do altar, né? Vai no lugar de quem está presidindo a celebração. Então, é muito profundo, né? O diaconado, ele não é simplesmente um degrau necessário para nós chegarmos, mas já é algo bastante profundo e que já vamos experimentando algumas coisas que vamos tendo, né? Beijar o altar, beijar a estola, beijar o livro dos evangelhos. É muito profundo, é muito profundo. Mas estar agora muito perto da ordenação presbiteral é mais profundo ainda, né? Porque aí é momento de reler toda a vida. Durante a formação, o processo vai fazendo com que nós leiamos o passado e vamos significando e vamos aprofundando a ação de Deus, nós mesmos. Mas agora que a coisa vai se tornando mais concreta, vai se tornando mais bonito. Porque quando que eu penso, bom, aquele rapazinho lá de trás, que era coroinha, que estava do lado do padre e que pensava em um dia ser padre, agora está muito próximo de ser e de, assim, realizar algo que vai se tornando um sonho, né? Vai se tornando a nossa meta. Então, é muito profundo e muito bonito. E são experiências, assim, reservadas para quem é ordenado, né? No seguinte sentido, de que eu só vou saber o que é presidir uma missa depois que eu for padre. Eu só vou saber o que é dar uma unção depois que eu for padre. Eu só vou saber o que é atender uma confissão depois que eu for padre. Isso que acontece de uma hora para outra, né? Então, a gente vai tendo pequenas experiências, sim, né? Você já vai se acostumando, vai fazendo homilias, vai presidindo celebrações da palavra, batizados, matrimônios. Mas essa concretude, assim, é de uma hora para outra, né? E é muito profundo. Penso que participar do sacerdócio que é de Jesus, né? Ser um cooperador dele é algo muito interessante e muito grande que a gente não detém nas nossas mãos, a gente não merece, né? Isso é outra coisa importante. Se a gente não fica padre por falta de opção de fazer outra coisa, também não se fica padre porque a gente merece, ou porque a gente tem o direito, ou porque somos ótimos e então devemos ser padres. Não é isso, né? É um dom que a gente não merece, é nos dado por graça. E o coração, conforme vai passando o tempo, vai ficando mais ansioso e alegre, né? Muitas pessoas perguntam, como é que tá a ansiedade? Aí, não, tá tranquilo por enquanto. Claro que algumas coisas vão tornando mais concreto, né? Você fazer o convite, o material, o design do convite, isso dá uma concretude. Você comprar os paramentos, as estolas, elas vão chegando e tudo isso vai dando maior palpabilidade. Nós vamos sentindo que a coisa é verdade. Aquilo que a gente sonhou um dia em pensar um convite para ordenação é um momento. Então isso vai aquecendo o coração, o coral que vai ensaiando, a liturgia que vai sendo pensada. Aquilo que no seminário eu sempre vi os outros fazendo, agora é minha vez, é muito interessante. Mas a ansiedade tá tranquila, né? Eu digo, se for como foi na ordenação diaconal, o dia mesmo mais ansioso foi o dia da ordenação, né? Até na sexta de noite eu consegui jantar tranquilo, tinha apetite, um pouquinho menos, mas tinha. No sábado de manhã aí foi difícil tomar café, né? A ordenação também foi às 10, foi difícil de tomar café, não apeteceu muito, né? Precisava, porque o almoço ia ser só uma, eu tomei o café às 6 e pouco, digo, um sustento tenho que dar, né? Senão me prostro pra ladainha e não levanto mais. Ou desmaio no meio, né? Ia ser muito fiasco. Ia marcar, mas ia ser muito fiasco. E aí, então, a ansiedade, ela fica mais reservada para o dia. Mas a gente vai vivendo essa alegria em outros momentos na concretude. No retiro, né? Sempre fazemos um retiro de uma semana, mais ou menos, anterior à ordenação. Então, ali é momento de rezar, de rever. A semana de animação vocacional, em que se visitam escolas, se visitam instituições para falarmos de vocação,
tudo isso vai dando alegria e vai mostrando que a ordenação é uma coisa muito grande, que ela nos escapa, ela nos é maior. O sacerdócio, né, como um todo, depois para toda a vida, é maior do que nós, porque é de Jesus. A gente só colabora com nossas misérias, nossas limitações, tentamos colaborar e não atrapalhar a graça dele, que sempre quer agir no meio de nós, no meio da nossa comunidade. Perfeito. E, Eduardo, se tu pudesse deixar alguma dica, digamos assim, para um jovem, né, que está pensando, está discernindo sua vocação, o que tu destacaria, assim, né, como atitudes, como passos importantes? Sim. Falo a partir da minha vida, né? A partir do meu processo. Talvez o primeiro é esse, né? Se tu pensas em um dia ser padre, se já passou pela cabeça e a conclusão foi não, pode ser que um dia ela venha a ser sim. Então, não se assuste e não tome como definitiva a primeira resposta, né? O discernimento vai acontecendo e tem tempo. Então, isso. Se sente lá no coração que isso é uma possibilidade. Dá para pensar, dá para aprofundar, segue, vai em frente. Não deixa de acompanhar, não deixa de rezar a vocação, pedir a Deus o dom do discernimento, da sabedoria, ser íntimo, ser próximo do Senhor, né? Porque não entendemos o ministério sem Jesus, senão fica só um fazer, vazio. Então, tudo isso. Mas também, às vezes, a coragem que é necessária. A coragem para dizer um sim, e às vezes precisamos talvez enfrentar os colegas que não compreendem esse caminho, precisamos talvez enfrentar a família. Não foi o meu caso, sempre me apoiaram, mas uma coisa que eu sentia, por exemplo, como assumir diante dos pais que quero ir para o seminário, como falar de ser padre, é algo muito diferente, muito distante talvez da vida que eu levava. Então tudo isso às vezes vão sendo barreiras, vão sendo resistências na vida da gente que são necessárias superar. Mas também digo que em algum momento da nossa vida precisamos de uma decisão. Então, não tem problema negar lá no início, não saber o que quer, pensar em ir para o seminário, depois pensar que não, arrumar uma namorada, ou ir para o seminário e pensar em sair, pensar em dar um tempo. Tudo isso faz parte, tudo isso vai constituindo. Mas em algum momento precisamos tomar a nossa vida nas mãos, olharmos e dizer: acho que é por aqui e vou me empenhar por aqui. Porque outra coisa que vejo no meu processo, se esperamos certeza, se você espera uma certeza, uma clareza total, nunca iremos avançar. Dom José insiste muito nessa ideia. Se esperarmos uma certeza completa, 100%, sem dúvidas, sem questionamentos, sem outras opções, isso nunca vai acontecer. E quando percebermos, a vida passou e nunca empenhamos em algo que valeu a pena. Então, não precisa esperar uma certeza. A gente vai construindo. E se vier alguma dificuldade, e se em algum momento eu me desencantar, temos meios para lidar com isso. Não fazemos o processo sozinhos. Padre Luciano é testemunho disso. Trabalha no seminário, acompanha os seminaristas. Nas dificuldades também está junto. Não se está sozinho, se tem uma grande rede de apoio. Padres, colegas, psicólogos, professores, amigos. Não se faz o processo vocacional sozinho. Não estamos só nós por nós mesmos. Temos Jesus que vai nos ajudando, que vai nos dando discernimento, que vai nos dando o que é necessário. Sou testemunho. Eu rezei muitas vezes na frente daquele sacrário do Seminário São José, pedindo que o Senhor me mostrasse a minha vocação, me desse o que fosse necessário para o discernimento e que, se fosse para ser padre, que pudesse ser um bom padre. E percebo que o Senhor foi dando os elementos para o discernimento, né? Dificuldades, crises, balanços, muitos, profundos, de sofrimento, mas é no meio disso tudo que a gente vai se descobrindo. Então, se vem a crise, não tenha medo, enfrenta, não se está sozinho. Mas se for convidado e negar no primeiro convite, e for convidado de novo, quem sabe?
é uma oportunidade de conhecer. Já conhece o seminário? Não, às vezes não conhece, pensa que é uma coisa de filme e não é. A concretude vai mostrando o que é. Vale a pena conhecer, vale a pena empenhar. Procura. Se está pensando, procura, quem sabe, o Padre Luciano, procura o padre lá da tua paróquia, alguém, comenta com uma liderança. Vale a pena. Processo formativo. Ser diácono vale a pena. Estou achando que padre também vale a pena ser. Então, é um caminho bom, é um caminho bonito, um caminho que nos traz muitas alegrias. Porque é com Jesus. Aí, com Jesus, não tem tristeza que dure para sempre. Então, Eduardo, 29 de novembro, né? Um sábado, às 10 horas. Isso aí. Como está aí na tela, então, vocês podem ver. No dia 29, às 10 horas, no Santuário Diocesano de Nossa Senhora de Caravaggio, a ordenação. Falava nas comunidades, né? Quando fazia o convite agora nas comunidades da paróquia Santa Rita de Cássia, onde estou trabalhando, bairro Santa Fé de Caxias. Eu dizia, para quem nunca viu como é que se fabrica um padre, tem essa oportunidade, né? Daí eu dizia, bom, não, gente, é uma missa que dentro da missa tem o rito de ordenação, né? Mas é um processo. E não é comum para nós aqui, né? Muitas pessoas não conhecem, então vale a pena. É muito bonito. O Padre Luciano teve a sua ordenação num dia muito chuvoso, né? Mas também muita gente estava. É sempre bonito, é sempre profundo. Então todos são convidados. Não é um evento meu, é um evento da igreja da diocese em que todos podem participar, acompanhar também pelas redes sociais. 29 de novembro, às 10 horas, em Caravaggio. E no dia seguinte, às 10 horas, a minha primeira missa, né? A primeira missa que vou presidir, então, na Igreja Matriz São Marcos de Farroupilha, que é a minha paróquia. Fui batizado na Igreja Santuário Santo Antônio de Bento Gonçalves, onde fui ordenado diácono, em São Marcos. Então, fiz a minha primeira Eucaristia, fui crismado, confirmado na fé. São locais, né, que moram no nosso coração e que viver esses momentos nesses locais são sempre muito bons e é uma profundeza muito grande. Com certeza. Muito obrigado, Eduardo, pelo teu sim também, né? Pelo testemunho. Eu acho que tudo isso também possibilita que tantas pessoas que vão acompanhar o Papo Vocacional possam conhecer ainda mais a tua história e perceber, acima de tudo, como Deus, né, foi te chamando, te acompanhando para hoje tu dar este passo tão importante na tua vida. Verdade. Então, muito obrigado por essa partilha, né? E desde já conte com a nossa oração por esse momento, né? Que ele de fato seja muito profundo, né? E também muito alegre na tua vida. E a você que nos acompanhou, também a nossa gratidão. Fique ligado nas redes sociais da nossa Pastoral Vocacional, tem muito conteúdo à disposição para a gente conhecer histórias, escutar testemunhos e também ajudar cada um no seu caminho de discernimento. Até a próxima e fique com Deus.